Bom, pessoal, retomando aqui o nosso curso, segunda aula. Na primeira aula, eu apresentei a definição, né, do que é um derivativo. Nós vimos o que é um derivativo e vimos também onde derivativos são negociados, bolsa ou mercado de balcão. E agora, ainda nesse primeiro item, né, vamos falar um pouquinho da história dos derivativos e eu vou introduzir também o primeiro tipo de derivativo, que é o contrato a termo. Tá? Eu vou discutir com vocês contrato a termo, contrato futuro, swap, opções e o CDS. Nessa aula aqui, nesse vídeo, a gente já vai começar a falar do contrato a termo. Então, vou começar compartilhando a minha tela. Foi exatamente nesse slide aqui que nós tínhamos parado. Então, aqui a ideia é contar para vocês um pouquinho da história dos derivativos. Mas o objetivo não é fazer um estudo avançado aí sobre a história do mercado de derivativos, até porque eu não sou um grande conhecedor desse assunto. A ideia aqui é a seguinte: a gente vai ver que o conceito, né, de derivativo ele já é bem antigo, tá? Muito antigo. Tem registros de contratos derivativos na antiguidade. O que é recente, então? A gente vai ver que o que é recente é a explosão do número de negócios, do volume sendo negociado de contratos derivativos. Isso sim é recente. Isso aconteceu tem 30, 40 anos no máximo. A gente nota que o mercado de derivativos sofreu uma expansão muito grande. Tá? Embora a ideia, o conceito de um contrato derivativo, tá, já seja aí muito antigo, não é um conceito que surgiu agora. Tudo bem? Então, essa é a ideia, o principal motivo, né, de apresentar esses slides aqui sobre a história dos derivativos. Bom, há registros de derivativos na antiguidade, antes de Cristo. Tá claro, eram contratos derivativos rudimentares, mas enfim, a ideia, o conceito já estava presente lá na antiguidade. Mais recentemente, porém não tão recente, né, há 400, 500 anos atrás, nos Países Baixos, Holanda e Bélgica, lá no século XVI e século XVII, há também registros de contratos derivativos sendo negociados. E aí já não eram contratos derivativos tão rudimentares como aqueles da antiguidade. Já havia uma estrutura mais sedimentada. Para quem estuda aí a história da economia, a história do mercado financeiro, quem estuda esse assunto, sabe que a Holanda, no século XVI, século XVII, apresentou um desenvolvimento econômico muito forte e o seu mercado de derivativos e a sua economia estavam bastante à frente aí do seu tempo. Então, em muitos aspectos, eles já tinham uma estrutura tão moderna quanto a que nós temos hoje em dia. Tá? É claro, o mercado financeiro dele tinha uma estruturação desenvolvida para a época, não tinha ainda as facilidades tecnológicas que nós temos hoje, mas em termos conceituais, eles tinham muitos instrumentos, né, muita organização, inclusive uma organização legal, muito desenvolvida para a sua época. E lá negociava-se derivativos. Tá? E, mais uma vez, derivativos já num conceito, numa estrutura mais próxima do que a gente tem hoje em dia. Sem o volume, evidentemente, que nós temos hoje em dia, mas conceitualmente muito próximo. Em Osaka, no Japão, no século XVII, também existiu a negociação de derivativos. Negociava lá derivativos sobre o arroz. Chegou a ter uma bolsa, a Dojima Rice Extend, que tem essa figura aqui
no canto aqui do slide, né, uma ilustração, aí, um quadro, ilustrando o funcionamento dessa bolsa de arroz em Osaka. O que acontecia? Existiam vários produtores de arroz no Japão, e o produtor ele inicia o plantio do arroz e depois vai ter a colheita, aquilo tudo isso leva um prazo. Não sei exatamente qual é esse prazo, mas sei lá, suponha que seja 3 meses. Só que o que acontece? Quando ele começou a plantar, já começando a ter seus custos, vai colher, depois ele vai vender dali a 3 meses, pode ser que no momento em que ele vai vender, o preço do arroz esteja muito baixo. Tá? E aí ele pode ter um prejuízo, comprometendo inclusive a saúde do negócio. Tá? Então, para evitar esse risco, o que eles começaram a fazer? Começaram a fazer vendas a termo. Então, o cara começava a plantar hoje, ele só ia entregar o arroz dali a 3 meses. Mas dali a 3 meses, ele já fazia um contrato com um outro agente da economia, podia ser um comerciante, um investidor, enfim, um outro agente da economia, compactuando o quê? A entrega daquela produção a um preço já pré-estabelecido hoje. Tá ok? Então, o que acontece? Vamos supor que ele combinou de entregar a produção dele por 10. Tá? Chegou lá, passaram os 3 meses. O arroz está valendo 13. Ele vai ter que entregar o arroz por 10. Mas aí eu me dei mal, eu, produtor, me dei mal, porque eu vou vender meu arroz por 10 e ele está valendo 13. Nesse caso, se você pensar por essa ótica, sim. Mas você tem que olhar o outro lado. E se chegasse dali a 3 meses e o arroz no mercado à vista estivesse valendo 4, ele ia vender o arroz dele por quanto? Por 10. Tá? Embora no mercado à vista estivesse valendo 4. Então, ele evitou aí o quê? Um prejuízo. Tudo bem? Então, ele fez uma proteção, né, da produção dele. Tá? E o derivativo, ele surge muitas vezes para isso, né? Ele surge para dar proteção, para fazer o que a gente vai chamar de hedge. Tudo bem? E esse contrato aqui, que o produtor fazia uma venda a termo. É um contrato derivativo, é um contrato a termo, que nós vamos estudar, inclusive, já já. Continuando aqui com a parte histórica, né, dando mais exemplos aí de que essa brincadeira de derivativos é antiga. Em 1848, ou seja, no século XIX, foi fundada a Chicago Board of Trade, que é uma das bolsas mais antigas do mundo e negociava derivativos. Tá? Atualmente, a Chicago Board of Trade faz parte aí da Chicago Mercantile Exchange. Tá? Eles se juntaram aí em 2007, se eu não me engano, mas naquela época eram 2 bolsas separadas. Então, repara, lá no século XIX, 1850, tinha uma bolsa, né, negociando derivativos no mercado americano. Tá? No mercado americano já existia isso em 1850. Em maio de 72, em 1972, a Chicago Mercantile Exchange começou a negociar um contrato derivativo financeiro. O que é isso? Até então, as bolsas negociavam contratos derivativos sobre commodities, soja, algodão, farinha. Em 1972, a Bolsa de Chicago passou a ofertar um derivativo sobre moedas, ou seja, um derivativo cujo ativo objeto era um outro ativo financeiro. Vindo aqui para o nosso quintal, no Brasil, a Bolsa de Mercadorias de São Paulo, que é um embrião da BMF que se juntou com a BMF Bovespa, que se juntou com a CETIP para formar a B3, ela foi fundada em 1917, introduzindo negociação de derivativos, contratos a termos de commodities. Então, você repara, mais de 100 anos atrás, o Brasil, que não é o centro econômico do mundo, já tinha uma bolsa negociando derivativos.
mostrando aí mais uma vez que essa brincadeira, né, essa ideia, esse conceito de derivativos é bastante antigo. Vou me estender mais aí sobre história de derivativos. Acho que já deu para vocês perceberem que derivativos é algo antigo. Tá? Quem quiser aí ler um pouquinho mais, vou deixar aí como sugestão esse artigo, A Short History of Derivative Security Markets. É um artigo do Ernest Weber. Isso foi publicado em um livro pela Springer, mas quem quiser botar aí no Google, procurar no Google, acha facilmente esse artigo e pode ler um pouco mais sobre história de derivativos e vai conhecer em mais detalhes isso que eu falei aqui nesses 2 slides. Tá? Mas então aí a pergunta, o que é recente? Dado que essa brincadeira de derivativos é antiga, o que é recente? O que é recente é o seguinte, nos últimos anos, nos últimos 30 anos, a gente observou também o avanço tecnológico, a facilidade de comunicação, de fechar negociações, enfim. Mas o que a gente observou foi um aumento da quantidade de produtos, da oferta de produtos. O número de investidores também com acesso ao mercado de derivativos cresceu muito. Hoje, não existe uma barreira para a entrada, né? Você pensar mesmo no Brasil, qualquer investidor pode negociar, qualquer pessoa pode negociar um derivativo. É extremamente simples, né? Você entra em contato com uma corretora ou com um banco, enfim, e negocia tranquilamente derivativos. Tá? E não precisa ter muito dinheiro, não. Você negocia com muito pouco dinheiro, não precisa ter nenhuma fortuna para começar a negociar derivativos. Ponto é, muita gente não negocia por ainda desconhecer e é um contrato que muitos contratos derivativos, né, envolvem um risco muito grande. Você pode perder muito dinheiro. Então, as pessoas são conservadoras, são avessas ao risco. Então, quem não conhece, quem não está ligado em finanças, não procura esse tipo de investimento. Tá? Não é comum a gente observar pessoas que não são da área de finanças procurarem investir em derivativos. Mas, enfim, o fato é que não há nenhuma barreira, é possível negociar, inclusive com poucos recursos. Tá? Então, em função disso, né, dessa grande variedade, do crescimento do número de investidores, a facilidade tecnológica também ajudou muito, a gente observou um crescimento muito grande do volume de negócios, né? Grandes empresas procurando derivativos para fazer proteção, tá? Enfim, o fato é que a gente observa aí nos últimos anos um crescimento aí enorme do volume de negócios. Se a gente pegar lá desde 1980 e observar o crescimento de diversos mercados financeiros, a gente nota que o derivativo, o mercado de derivativos, é um dos que mais cresceram. Tudo bem? Bom, aqui tem alguns dados, mais uma vez eu estou usando aí o BIS, tá? Então o BIS eu já comentei com vocês na primeira aula que o BIS faz diversas estatísticas sobre derivativos. E aqui ele tem o BIS apresenta um gráfico, tá com dados antigos até 2010 só, mas nesse gráfico aqui da minha esquerda, tá? Ele coloca o nocional, né? O volume total nocional de derivativos ano a ano entre 98 e 2010. É que só mercado de balcão, não está entrando em bolsa ainda. Não entrou bolsa aqui não, tá? A gente sabe que até que o mercado de balcão, a gente viu na aula passada, é muito maior que o mercado de bolsa, tá? Mas aqui está entrando só mercado de balcão. O que a gente nota? A gente nota aqui entre 98 e 2008 um crescimento muito forte, um crescimento exponencial do volume de negócios com derivativos. Então, em 98, a gente tinha aqui, sei lá, 70 trilhões de dólares, a gente passou para quase 700 trilhões em 2008, ou seja, em uma década, o volume negociado de derivativos multiplicou por 10. Tá? Aí depois, aqui de 2008, a crise subprime, teve
um freio, né, no mercado de derivativos. Mas, enfim, o fato é que a gente observou aqui, entre 98 e 2008, um crescimento exponencial no mercado. Se a gente completar esse gráfico aqui até 2020, até 2019, né, é o último ano que a gente tem fechado, a gente vai notar que esse crescimento aqui exponencial não existe mais. Deu uma certa estabilizada, um crescimento mais moderado. Tá? Mas se a gente pegar aqui dados para trás, ou seja, completar esse gráfico com 97, 1996, 1995, for até a década de 80, esse gráfico vai praticamente sumir. A altura dessa barra aqui não dá nem para ver na escala. Tá? De tão pequeno comparativamente com esse número aqui, que era o mercado de derivativos lá na década de 80. Então, a gente nota isso, um crescimento estrondoso do mercado. E isso é que é recente. Tá? Isso é que fez aí o derivativo passar a ter um espaço na mídia, né? Gerar uma preocupação maior pelos reguladores. Né? Em 1995, nós tivemos um caso que foi emblemático, que o Banco Barings era um banco inglês, um banco aí centenário, um banco que estava depositado parte da fortuna aí da família real da Inglaterra, da família real britânica, e esse banco quebrou. Esse banco quebrou devido a operações de um trader, Nicholas Leeson, em derivativos de Nikkei. Nikkei é o índice da Bolsa de Valores do Japão. Então, ele operando derivativo, ele quebrou o banco. E aí, esse negócio de derivativos, em 95, começou a chamar a atenção aí do público, né? E dos reguladores. E aí a gente vem notando cada vez mais um crescimento, né? Dos derivativos. Enfim, hoje em dia a gente tem um mercado muito grande. Pra vocês terem a ideia, 700 trilhões de dólares é muita coisa, né? Tudo bem que é valor nacional, não é valor de mercado. Como eu já falei, o nacional é diferente do valor de mercado. Em termos de valor de mercado, eu estava aqui na faixa de 35 trilhões. Isso em 2008. Hoje, atualmente, o PIB mundial gira em torno de 80 trilhões de dólares. Estou falando do PIB mundial. O PIB dos Estados Unidos não chega ainda a 20 trilhões de dólares. Ou seja, a gente tem muito mais volume em derivativos, né, do que o PIB mundial. Tá? Então, a coisa está muito grande. Tudo bem, pessoal? Bom, aqui tem ainda nesse aspecto aí, sobre o crescimento do mercado de derivativos, tem um artigo bem interessante, que é um artigo comparando o mercado futuro de dólar no Brasil e o mercado à vista de dólar no Brasil. O mercado futuro, o contrato futuro, é um derivativo. É um artigo do André Ventura e do professor Márcio Garcia, da PUC. E eles mostram o seguinte: primeiro, o mercado futuro de dólar, é um derivativo de dólar, tem mais liquidez que o mercado à vista de dólar. Tá? E mais interessante ainda, eles mostram nesse artigo que o preço do dólar se forma no mercado futuro. Então, as negociações, elas acontecem no mercado futuro, o preço é formado no mercado futuro e ele vem para o mercado à vista via uma relação de não arbitragem. Tá? A gente vai ver isso aqui, como é que é essa brincadeira. A gente vai ver que, para evitar oportunidade de arbitragem, há uma relação entre o preço no mercado a termo, no mercado futuro, e o preço no mercado à vista. E se essa relação for quebrada, vai existir uma oportunidade de arbitragem. Como a gente imagina que não dá para arbitrar, né? A gente vai partir dessa hipótese. O preço ele está se formando no mercado futuro, mas ele vem por condições de não arbitragem para o mercado à vista. Mas as negociações ali, a lei da oferta e da demanda, ela toma lugar no mercado futuro. A gente chega no preço à vista meramente por uma relação
de não arbitragem. Então é um resultado bastante interessante, né? E mostra aí a grandeza hoje em dia do mercado de derivativos. Um preço se formando lá e o preço atual, o preço à vista, sendo que uma consequência do preço do derivativo. Então isso mostra como é que essa brincadeira de derivativos está grande hoje em dia. Bom, então eu falei com vocês que nós vamos estudar aí 5 tipos de derivativos: contratos a termo, contrato futuro, swaps, opções e o CDS. Então vamos começar aqui nesse finzinho aí do vídeo, né? A gente tem mais 10 minutos aí para falar. Vou apresentar aí para vocês o contrato a termo, tá? Então o que é um contrato a termo? Já falei um pouquinho, né, do contrato a termo naquele exemplo do arroz lá em Osaka, no século XVII. Tá? Mas um contrato a termo é um acordo de negociação de uma quantidade de um ativo em uma data futura a um preço específico. Então, o que é? Duas partes, contrato entre duas partes, elas combinam negociar um certo ativo numa data futura por um preço também especificado hoje. Tá? Então, como é que é uma negociação à vista? Você vai fazer a negociação de, digamos, um arroz, voltando lá ao exemplo do arroz. Você chegou, quanto é que é o arroz? Ah, é 10. Toma aqui 10 e você leva o arroz. Então, o cara compra o arroz, paga 10 e o cara que vende entrega o arroz e recebe o dinheiro. Tá? No mercado, no contrato a termo, não. Eles combinam tudo hoje. Combinam o preço hoje, combinam a quantidade hoje. Só que o pagamento e a entrega vai se realizar apenas no futuro, em uma data pré-estabelecida. Pode ser um mês, 3 meses, um ano, enfim. Tá claro? Então, esse tipo de negociação é uma negociação a termo. Você pode comprar algo a termo. O que significa você comprar algo a termo? Eu vou pagar por algum ativo lá na frente e vou receber ele lá na frente, em uma data futura previamente pactuada. Porém, com um preço também pactuado hoje. Aí, o que é uma venda a termo? Você se compromete a vender um ativo em uma data no futuro por um preço previamente pactuado. Tudo bem? Quem compra um contrato a termo é detentor de uma posição comprada, long. Eu vou usar muito esse termo aqui, o termo em inglês. Long, né? O cara que está comprado. E o cara que vendeu a termo, ele está vendido, ou short, que é o termo em inglês. Então, long comprado, short vendido. No momento da abertura da posição, isso aí é muito importante, eu vou usar esse fato aqui diversas vezes ao longo do curso. No momento da abertura da posição, ninguém paga nada a ninguém. Tá? Não tem desembolso nenhum. Tá? Ou seja, você não recebe e nem paga nada para entrar numa posição a termo. Tá? Eu vou usar isso aqui de outra forma, vou dizer, o contrato a termo na abertura vale 0, porque ninguém pagou nada a ninguém. Tá? Então não custa nada entrar no termo. Pagamentos e entregas serão feitos quando? Apenas no vencimento do contrato. Tudo bem? Bom, ativo subjacente pode ser qualquer um, né? Pode ser um título de renda fixa, pode ser uma ação, pode ser um índice de bolsa, o Ibovespa, pode ser uma moeda, pode ser uma commodity, algodão, um boi gordo, enfim. Vamos ver um exemplo aqui para tornar aí mais claro o contrato a termo. Então, eu tenho um investidor, ele comprou uma unidade de um contrato a termo com prazo 1 mês sobre uma ação. E o preço a termo era 20. Tá? Então, se ele comprou, alguém vendeu. Claro, né? Mas ele comprou pelo preço a termo de 20, com vencimento daqui a 1 mês. Então, vamos ver duas situações. O que pode acontecer no vencimento? O preço dessa ação estar abaixo de 20 ou estar acima de 20. Vamos ver primeiro o caso em que o preço da ação está acima de 20. Vamos supor que chegou daqui a 1 mês, a ação está valendo 25 lá no mercado à vista. Portanto, o investidor tem um ganho de quanto? De 5, que é 25 menos 20. Por quê? Porque ele vai comprar aquela ação por 20 e ela vale 25. Então, ele ganhou 5. Tá? Ele compra algo
por 20, que vale 25, ele ganha 5. Ele pode ir no mercado, imediatamente vender a ação e realizar esse lucro aí de 5. Tudo bem? Claro, quem perdeu esse 5? O cara que vendeu a termo. Tudo bem? Por outro lado, se a ação tiver abaixo de 20, esse cara que comprou a termo vai perder. Por exemplo, suponha que a ação lá no vencimento do contrato, daqui a um mês, ela esteja valendo 18. Então, ele vai perder quanto? 18 menos 20, ele vai perder 2. Tudo bem? Por que ele perde 2? Porque ele vai comprar algo por 20 que vale 18. Tudo bem? Então, se você está comprando algo mais caro do que o valor de mercado. Se ele tiver que ir a mercado comprar essa ação, ele conseguiria comprar por 18 e ele teve que comprar por 20. Então, ele compra a ação por 20. Se ele quiser se livrar da ação imediatamente, ele vai ter que vender ela por 18. E aí perdeu 2. Na verdade, aqui, pessoal, a conta aqui ela está com um abusozinho aqui de notação, né? Porque 18 menos 20 dá menos 2. Mas eu estou me referindo a uma perda, então acho que está subentendido aí o sinal negativo. Ok? Bom, vamos modelar melhor aí essa brincadeira aí do contrato a termo. Então, eu vou apresentar aqui para vocês uma notação que eu vou estar usando aqui ao longo do curso. É uma notação bastante comum, bastante utilizada em livros. Eu vou denotar a data de entrega, o vencimento do contrato por Tzão e a data atual por Tzinho. Tá? Então, Tzinho é hoje, Tzão é o vencimento do contrato derivativo. Vou usar essa notação aí constantemente. Preço do ativo objeto, do ativo subjacente, eu vou denotar por S. Então, STzinho é o preço do ativo objeto hoje, STzão é o preço do ativo objeto no vencimento, que eu não conheço, que é uma variável aleatória. O preço a termo eu vou denotar pela letra G. E aí eu vou botar 2 subíndices, GTzinho, Tzão. O que é GTzinho, Tzão? É o preço a termo em Tzinho para entrega em Tzão. Tudo bem? Mas repara, embora tenha Tzinho, Tzão, tem o Tzão ali, esse valor é conhecido em Tzinho. Tem uma propriedade muito importante, que é a chamada convergência do preço a termo para o preço à vista. O que é isso? Se eu tenho um contrato a termo e esse contrato a termo está cada vez com prazo menor, pegando o contrato a termos cada vez com prazo menor até se aproximar de zero, o preço a termo vai convergir para o preço à vista. Ou seja, eu estou querendo dizer que um contrato à vista, uma negociação à vista, é uma negociação a termo de prazo zero. Tá? Na verdade, o que acontece? A gente tem infinitos preços. Né? Um ativo, pega um ativo qualquer, ele tem infinitos preços. Ele tem o preço dele à vista e ele tem infinitos preços a termo. Ele tem o preço a termo para um dia, o preço a termo para 2 dias, 3 dias, 4 dias, 1 mês, 1 ano, 10 anos, 15 anos, 100 anos, 1000 anos. É claro, pessoal, que ninguém negocia contrato a termo para qualquer prazo, mas, teoricamente, existe preço a termo para qualquer prazo. Portanto, o preço de um ativo qualquer ele tem uma estrutura a termo. Eu tenho preço de prazo zero, que é o preço à vista, preço de prazo 1, prazo 2, prazo 3, prazo 4, embora a gente não observe essas negociações acontecendo no mercado. A gente observa negociações para alguns prazos apenas. Mas a ideia de ter preço para qualquer prazo, na teoria, ela existe. E o contrato a termo de prazo zero, o preço dele é quem? Exatamente o preço à vista. É isso que a convergência está dizendo. Mas vamos ver como é que é o payoff na data Tzão, né, no vencimento. Como é que é o payoff de uma posição comprada num contrato a termo? O cara que compra a termo, ele vai ganhar quando? Quando o preço à vista ficar acima do preço a termo lá no vencimento. E ele perde quando está abaixo. Tá? E quanto é que ele ganha quando fica acima? Ele ganha exatamente a diferença STzão menos G. Tá? E quanto que ele perde? Exatamente essa diferença. Tá? Então, o payoff de uma posição comprada em um contrato a termo é dado por STzão menos GTzinho
tesão. Foi exatamente isso que a gente fez aqui, né? Olha esse exemplo aqui. Preço. S tesão foi 25. Preço a termo era 20, ele ganha 5. S tesão foi 18. Preço a termo é 20, ele perde 2. Tá? Então, o payoff em tesão de uma posição comprada a termo é dada por essa equação. S tesão menos G. Como é que o cara ganha quando ele está comprado a termo? Quando o preço do ativo no vencimento ficar acima de G. Tudo bem? Se ficar abaixo de G, ele perde. Aí o cara que vendeu o termo, aí é o contrário. É pegar esse payoff, né, e multiplicar por menos 1. Tá? Porque o que o cara que está vendido ganha é o que o cara que está comprado perde. E o cara que está vendido perde é exatamente aquilo que o cara que está comprado ganha. Tá? Então, o payoff da posição vendida é GTzinho tesão menos S tesão. Tá? É muito usual, é instrutivo, é didático, a gente colocar esses payoffs, vou fazer isso aqui diversas vezes para diversos derivativos, colocar esse payoff em um gráfico, tá? Como está aqui. Então, o que é esse gráfico aqui da minha esquerda? Long forward, forward é a palavra em inglês para contrato a termo, né? Então, long forward significa que o cara está comprado no termo. Tá? Então, qual é o payoff dele? S tesão menos G. E aí aqui eu fiz o gráfico do payoff dele, colocando no eixo horizontal o preço do ativo objeto no vencimento, que eu não sei quanto será. É uma variável aleatória. Mas eu consigo saber qual é o payoff do contrato, uma posição comprada no termo, para diversos preços do ativo subjacente do ativo objeto no vencimento. Repara que esse gráfico aqui, ele corta o eixo horizontal exatamente em G. Por quê? Porque se o preço à vista no vencimento, lá em tesão, for exatamente G, o payoff é zero. Tá? E é uma reta o quê? Crescente. Quanto maior S, né, melhor para o cara que comprou a termo. Tá? Se S estiver acima de G, ele tem ganhos. Se S estiver abaixo de G, ele tem perdas. Essa reta aqui é uma reta de inclinação 45 graus. Okay? Aí, para a posição vendida no termo. Aí, o gráfico é dado por essa equação aqui. Aqui vai ser o quê? Uma reta também, mas com inclinação negativa, cortando o eixo horizontal em G também, mas o que acontece? O cara que está vendido, o cara que está short no termo, ele ganha se o preço à vista ficar abaixo de G. E ele perde se o preço à vista no vencimento ficar acima de G. Tudo bem? Bom, aqui é importante a gente ver que isso aqui é um derivativo, né? Lembra, qual é a definição de derivativo? Derivativo é um contrato, né, cujo seu payoff depende do preço de outro ativo. Repara aqui, ó, o payoff depende do preço de outro ativo, depende de S tesão. Tá? Então, o payoff do termo, quanto que ele vai me pagar, o valor dele no vencimento, depende do preço de outro ativo. Tá clara essa dependência aqui em S tesão. Portanto, isso é um derivativo, tá? Pela própria definição de derivativos que nós vimos. Tudo bem? Bom, vou parar aqui, eu já ultrapassei aí o tempo de 30 minutos e na próxima aula a gente volta aí com os outros tipos de derivativos, né? Futuro, opções, swaps e o CDS. Tchau, tchau, pessoal.